Shalom, Hashem, Escola Aleph, neste 12 de abril de 2022, terça-feira, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, Ministério da Cruz. O tema aqui desta breve palavra e doutrina é a dispensação da nossa consciência. O que somos nós? A Bíblia nos diz que somos sopro divino em vasos de barro ou de argila. Primeiro tirado da terra foi Adão, tirado da costela foi a mulher, e então tirado da mulher a humanidade. Então, poderia ser tirado da pedra, como disse João Batista aos impenitentes. Nós podemos dizer que nós somos consciência, alma e corpo. A alma é aquele ser que vive nos sonhos, nos nossos sonhos. É o nosso ser que vive nos nossos sonhos. É o que nós podemos dizer do dia a dia em que vivemos. Todo dia sonhamos e vemos o nosso corpo, um corpo, nos nossos sonhos, e somos, nos nossos sonhos, um corpo, uma imagem corporal, uma forma corporal mais precisamente, passeando, vivendo sonhos, 8 horas por dia. Nestes sonhos temos consciência. E essa consciência, ela está na alma, mas ela não é a alma. Esta consciência é o nosso espírito com Deus. Então nós acordamos e percebemos que estamos no corpo. Temos uma alma e uma consciência. Não, nós somos, na prática, tricotomistas. Aqueles que são bicotomistas negam a existência da alma, nem por isso deixam de sonhar e ver a sua forma no sonho, contradizendo, portanto, a sua crença, a sua definição de alma, seja ela fundamentada em argumentos bíblicos ou não. Aqui nós lembramos de São Dimas. São Dimas na cruz foi um ladrão que se arrependeu, a tradição o chama de Dimas, e falou para Jesus que ele estava sofrendo por causa dos seus pecados, ou seja, ele fez penitência. E aí o Espírito Santo estava ali e convenceu do pecado, da justiça, do juízo e do reino. E ele virou-se para Jesus e falou assim. Sim, antes ele falou para o ladrão que não foi penitente, dizendo que Jesus não tinha feito nada, ele era inocente. Então esse é o testemunho do Espírito Santo, do Pai que revelou aquele ladrão a penitente, São Dimas, na cruz do Calvário, o primeiro cristão a adentrar no paraíso. Então ele se virou para Jesus e falou assim: lembra-te, Jesus, de mim quando entrares no teu reino. Ali ele confessou a ressurreição de Cristo, a nossa justificação. Então São Dimas, ele testemunhou o Evangelho em primeira mão, né? Por isso ele foi o primeiro a adentrar no paraíso com Cristo.
um ladrão, um pecador que viu a luz. Creio que ele tenha visto mesmo uma auréola de luz, de graça em cima de Jesus. Assim como o centurião, que também tem um nome na tradição, não me recordo agora, que disse que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Ele ouviu certamente o que São Dimas fez, então aquele centurião, Longinos, o nome dele da tradição é Longinos, foi o primeiro fruto do primeiro cristão que adentrou no paraíso. São Dimas e Longinos. Deixa eu ver que, por isso disse Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Estava ali um ladrão penitente e um romano invasor penitente. Glória a Deus por isso. Glórias às palavras santas do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos dizer que o nosso ministério é o ministério da cruz. Porque ali tinha 2 e 3 com Jesus. Que graça, que graça, que graça que Jesus está nos dando nesta pequena homilia. Palavra e doutrina. Feliz você que está ouvindo esta palavra com doutrina. Você vai se livrar de muitos enganos, de muitos sofrimentos desnecessários, que não são da nossa cruz, que é leve, suave. Ela é o nosso jugo. O jugo é aquela peça de madeira que vai sobre o animal, de carga. O jugo é a nossa cruz. E Jesus prometeu que a nossa cruz é leve e suave, comparada com a dele, que sofreu tanto no sudário. E falar em sudário, veja a nossa série Sudário de Turim e aprenda sobre o Evangelho do Sudário. Nós temos o Evangelho da Cruz de São Dimas e Longinos, temos o Evangelho do Sudário. Agora vamos adentrar num assunto meio espinhoso para nossos irmãos católicos, o assunto místico. Santa Teresa de Ávila escreveu um livro. Ela fez um grande trabalho missionário cristão, fundando 30 mosteiros na Europa. Desculpa. E Santa Teresa de Ávila escreveu um livro sobre as 7 moradas do castelo. Existiam muitos castelos e ela usou a figura, a metáfora de um castelo para ilustrar nossos estágios de consciência, de alma e corpo. Eu não vou adentrar sobre esses assuntos de Santa Teresa d'Ávila. Tem palestras aí abundantes na internet sobre isso, no YouTube. Mas eu queria chamar a atenção sobre as moradas reais que nós vamos passar, que são indicadas pela Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. A primeira morada é, sem dúvida, desse corpo que cresce no ventre de nossa mãe, com consciência, espírito, alma, forma e corpo, pó, terra, animada pela alma e pelo espírito, e a consciência do espírito. Então essa é a nossa primeira morada que Deus nos criou e nos deu. A segunda morada será para a maioria das gerações cristãs, será a
A do paraíso, como São Dimas, a nossa separação do corpo e alma. São Dimas com as pernas quebradas, seu corpo morto. A sua alma foi com Jesus ao paraíso. Então lá São Dimas está separado do seu corpo até hoje, aguardando a próxima morada, que será a terceira morada, no milênio, no reino em que ele se referiu a Jesus. Jesus virá, arrebatará virá nas nuvens e depois virá em Sião. Ele virá nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Foi a última vez e foi o lugar em que a igreja viu Jesus pela última vez. Foi nas nuvens, subindo para o céu. E assim ele reencontrará nos Montes das Oliveiras a sua igreja novamente, nas nuvens, ressurretos, prontos para o reino celeste em Sião. Então a primeira morada é esta, no nosso corpo de pó. A segunda morada com a nossa consciência e nossa alma, a nossa forma alma, e onírica alma. E a segunda morada será com a nossa consciência e alma no paraíso com Jesus, até que ele venha nas nuvens, ressuscitando as almas que estão com ele, nos corpos que estão no pó, e arrebatando os que estiverem vivos nesse dia do Pai, que só o Pai sabe. Então nós entraremos na nossa terceira morada, que é corpo celeste com Cristo, no reino de Sião, Jerusalém terrestre, para o milênio de 1000 anos. Então ali, Sião será a nossa terceira morada. E a nossa quarta morada será novo céu, na nova terra, na Jerusalém celeste, descida para as nações. E aí vai uma revelação, uma teoria que eu tenho, pois sou terraplanista, como diz o mundo, sou louco, né? Terraplanista é louco. Sim, pode ser chamado de louco. Porém, ele não é bobo, ele não acredita em mentira. Ele não acredita em doutrinação de falsa ciência pagã, de adoradores do Sol, como Copérnico, que dizia que o Sol tinha que ser a maior estrela, tinha que ser a morada de Deus, tinha que ser o centro do cosmos. E não é um centro do cosmos, claro que é o trono de Deus na abóbada celeste, acima do firmamento. E tampouco a Terra está rodando ao entorno do Sol, mas ela está sob os pés, sob o estrado dos pés de Deus, como descreve as Escrituras. Ela não é uma bola giratória molhada perdida no espaço infinito, não. Ela está sob o estrado dos pés de Deus, de Jesus Cristo, que se assentou à direita de Deus. Portanto, como terraplanista, eu tenho visto que alguns na China têm feito desenho da Terra sendo um círculo com abóbada, e fora desse círculo várias terras, uma extensão imensa fora da abóbada de outras terras. É interessante esta gravura da terra dentro de uma abóbada e fora dessa abóbada várias terras. É interessante essa gravura porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, o céu será enrolado como um livro. Então esse firmamento com as estrelas cairão, porque esse firmamento será enrolado como um livro, e as estrelas então serão engolidas por esse livro. Por que isso? Será que aí será tirada essa cúpula em que nós vivemos e aparecerá então uma segunda cúpula, bem maior do que esta, essa abóbada que nós vivemos, com uma imensidões de terras ao redor, e não serão essas terras que serão ocupadas
pela humanidade do milênio, que diz Isaías, terá fartura e longevidade. É uma hipótese. Não estou dizendo que isso é totalmente bíblico, é uma ideia. Desculpa. Está 8 graus. Então, nós vemos falando sobre as moradas, retomando o assunto deste tema, falando sobre as moradas, nós temos a primeira, que é a que nós vivemos, consciência, forma onírica, a forma que nós vemos a nossa alma, o nosso sonho, e o nosso corpo orgânico, pó, animado pela consciência e pela nossa forma de alma. Nós falamos que essa é a primeira morada, falamos da segunda, que é que está São Dimas e todos os santos com Cristo no paraíso, a igreja salva no paraíso, a alma e a consciência dos irmãos que estão no paraíso. Paraíso esse que eu já tive um arrebatamento de um aspecto dele. Depois eu conto esse testemunho. Então, lá está a nossa segunda morada. A terceira morada, com o corpo celeste nas nuvens, ressurreto ou arrebatado, com Jesus em Sião por 1000 anos. Essa seria a terceira morada. E a quarta morada, na Jerusalém celeste, eternamente. Eu não posso dizer, então não tenho certeza de se a Jerusalém celeste já é habitada hoje pelas almas, ou se essas almas aguardam ainda uma santificação maior para adentrar a Jerusalém celeste. E se a Jerusalém celeste será habitada antes do juízo final, antes do final do milênio, de Apocalipse 20. Essa eu ainda tenho eu aceito as duas, ainda não tenho uma convicção segura que as almas dos santos já estão na Jerusalém celeste. Pode ser, mas eu não tenho essa convicção e nem um testemunho e nem por exegese bíblica. Então, ficou claro que nós temos na Bíblia 3 moradas. Essa que nós estamos vivendo, corpo, alma onírica, forma e espírito consciência. A segunda, de São Dimas e todos os santos e longinos, Pedro, Paulo, e eu já vi Pedro, depois eu vou dar esse testemunho também, lá no céu. Então, a primeira é essa, a segunda, de Longinos, Dimas e todos os apóstolos e santos de todas as gerações. A terceira será no arrebatamento e ressurreição de todas as gerações, dos que estão já na segunda morada e dos que estão na primeira, passaremos todos para uma terceira morada, com Jesus no corpo celestial, 1 Coríntios 15, 51 a 53, 1 João 14, 1 a 3, as moradas que nós temos do Pai. Então, essas moradas nós já temos no Pai. Então, eu penso que já temos morada. Já na segunda morada será nas moradas do Pai. A alma já terá moradas na casa do Pai, no céu. Não sei se essas moradas da casa do Pai, de João 14, 1 a 3, seria na Jerusalém Celeste. Provavelmente, sim. Então, na terceira morada, nós desceremos para Sião e habitaremos com as 12 tribos seladas de Israel, 144 mil seladas de Israel. E viveremos 1000 anos, talvez sem essa abóbada, sem esse firmamento. Será outro firmamento maior, mais alto, com muitas terras em volta do círculo da terra. E muita fartura, que uma uva vai pesar 30 quilos, diz o profeta Isaías, né? Esse paraíso que está depois dos fundamentos do firmamento da terra. Bom, eu acho que ficou claro as 3 moradas em que nós
E a quarta morada será definitivamente no novo céu, no nova terra, é Apocalipse 21, 22, em que a Jerusalém Celeste desce, é feito o juízo, é realizado o juízo final, e o estado eterno na Jerusalém Celeste é a quarta morada. No caso, como eu comecei esta pequena palavra aí, doutrina, nós explicamos que Teresa de Ávila, a mística católica, que trabalhou muito com o cristianismo, abrindo 30 mosteiros na Europa, ela fala em 7 moradas. Biblicamente, eu expus, demonstrei que nós temos 4 moradas. Esse que vos falou, Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Se você também quer entrar nessa família das 4 moradas, faça uma oração, como São Dimas, de penitência dos seus pecados, de confissão da inocência, da expiação de Jesus, da ressurreição e do reino de Jesus. E peça a Deus e a Pai e Jesus Cristo que lhe aceite nas suas 4 moradas. Você fez essa oração, que pode ser espontânea, com as suas palavras. Abençoe Deus Pai, também com nossos irmãos que nos assistem. Filho e Espírito Santo, agora e sempre, escola Alf. Shalom Hashem, a paz do Senhor.